Olá. Há 132 anos, com a assinatura da Lei Áurea, o Brasil, enfim, acabava com o regime escravocrata. Para lembrar a data e celebrar o Dia da Consciência Negra, o Senado Federal relança o livro Abolição no Parlamento, 65 anos de luta. Quais os legados de toda essa campanha? Nossa conversa de hoje é com o senador Paulo Paim e com a professora Ângela Afonso, do Departamento de Sociologia da USP e pesquisadora do SEBRAP. Senador, nós vamos começar a conversa aqui pela nossa convidada, a professora Ângela. Professora, a coletânea, ela começa em 1823, com o depoimento do Zé Bonifácio, a injunção do Zé Bonifácio em favor da abolição, e ela vai até a Lei Áurea, que é em 1885, são 65 anos de debate. Historicamente, por que demorou tanto esse debate no parlamento? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, ao Maurício, ao Senado, e queria dizer que para mim é uma honra participar de uma sessão com o senador Paim, cuja carreira eu acompanho há muitos anos. A abolição no Brasil é um assunto desde que o Brasil é Brasil, porque o Brasil começou com a escravidão, então nunca foi possível não conversar sobre o assunto. Mas a questão nem sempre entrou no debate parlamentar, exatamente porque era uma questão tão central. Nos momentos críticos em que ela chegou ao parlamento, vários desses momentos ela foi rapidamente ou retirada de pauta, como é o caso do projeto do José Bonifácio, que não vai adiante, e depois, no caso da discussão sobre o fim do tráfico negreiro, é uma discussão que foi feita a portas fechadas, né, em sessões secretas, porque era uma questão tão difícil de discutir, tão central na vida brasileira, que ela não virava uma agenda efetiva. Então, só mais tarde, nos anos 1860, ao final dos anos 1860, quando da Guerra Civil nos Estados Unidos e do início da abolição nas colônias espanholas, é que a questão chega no Brasil, porque não há mais como o Brasil não se posicionar a respeito do assunto, né, porque vai se tornar a última nação escravista no Ocidente, e mesmo assim é uma grande batalha ali no final dos anos 60, começa o abolicionismo negro, do André Rebouças, né, de outros que vão entrando aí nessa hora, mas no parlamento, o debate em torno da lei do ventre livre é um debate muito, muito difícil, porque metade do parlamento, e como a maioria do país, é escravista. Então, só para concluir, eu acho que uma coisa importante de ressaltar é que a gente discute sempre no Brasil a escravidão e o legado da escravidão como se não houvesse escravista. Como agora a gente discute o racismo como se não houvesse racistas, né? Eu acho que a gente precisa olhar melhor para a nossa história e para a nossa conjuntura, dado o episódio de ontem em Porto Alegre, do qual a gente falava agora há pouco, né? A gente precisa identificar os agentes dessa história também, né? Não só os que estão sendo punidos ao longo de séculos, mas também aqueles que são os perpetradores. Senador, exatamente isso que a gente estava conversando, né? Quer dizer, foram 65 anos de debate sobre a abolição no parlamento, daquela até chegar à Lei Áurea. Hoje também há uma certa morosidade na discussão da questão racial no parlamento. Como é que, historicamente, a gente hoje pode analisar a participação do parlamento na defesa das questões dos afrodescendentes? Maurício, primeiro dizer da minha satisfação, nesse 20 de novembro nós estamos fazendo o programa. Independente do momento, claro, que ele vai ser reproduzido, estar aqui com você e com a doutora Ângela, que é uma especialista. Quem conhece o tema, pela primeira fala dela, já mostra o conhecimento e a importância desse debate. Porque a gente sempre fala que o povo que não conhece o seu passado não avança no presente e não consegue projetar o seu futuro. Então, a verdadeira história da escravidão no Brasil, ela tem que ser contada, não pode ser negada. Ainda hoje eu dava uma entrevista
para uma correspondente dos Estados Unidos. Ele perguntava qual era a diferença que eu via entre lá e aqui. Sabe o que eu dizia? Que aqui é pior do que lá. Que lá, pelo menos, assumiram. Eles assumiram a sua posição, foram para o debate e construíram, até com a Guerra da Sucessão, né, o que foi possível na ótica deles. E avançaram, tanto que criamos, queiram ou não, alguns, eu não vou entrar no debate ideológico, não é o caso, os Estados Unidos elegeu o primeiro presidente negro da sua história, que foi o Obama, e que os 5 continentes festejaram, é inegável isso. Depois vem o Trump, houve um retrocesso nas políticas humanitárias, inclusive na questão do racismo, e novamente agora, o que foi vice do Obama ganha, e a vice dele é uma mulher negra, né? Que significa a volta, digamos. Eu sempre digo que não é que lá ganhou a esquerda, não é que ganhou a esquerda. Ganhou uma frente ampla numa visão, pelo menos, humanitária, que isso é bom para os Estados Unidos e, naturalmente, é bom para nós aqui. Aqui no Brasil, o que eu defino, e não quero ser radical, porque não é nem meu estilo ter uma posição radicalizada. Eu sempre digo que os extremos não interessam a ninguém, né? Eu quero construir caminhos, inspirado aí em Martin Luther King, em Mandela, né? Que sonhavam numa sociedade onde brancos e negros sentassem à mesma mesa e dividissem o mesmo pão. É preciso que a gente aqui no Brasil tenha esta visão que aqui existe um apartheid. Eu fui à África do Sul no tempo do apartheid. Eu tive com Mandela, eu tive com Winnie Mandela, eu levei uma carta em nome do povo brasileiro ao governo de Pretória, ao governo do apartheid, pela libertação do Mandela. E não fui só, não. Foi Caó, foi Edmilson, foi Benedita, foi João Herman, foi Domingo Leonel, foi comigo. Essa era a comissão da Constituinte. Então, eu vi o apartheid lá e conheço o apartheid aqui. Aqui é uma enganação. Aqui é uma escravidão que nós olhamos para o passado. No passado era o chicote, era a senzala, era o sequestro do povo negro no continente africano e vindo para cá para ser mão de obra sem custo nenhum, né? Porque era sem custo nenhum. Até que interessou. E eles fizeram esse debate durante todo esse período, até que chegou um momento que, e a doutora Ângela foi muito feliz, eles perceberam que para eles também não interessava mais e foram para outro viés. Aqui no Brasil, qual é a nossa dificuldade? Por exemplo, eu sou o autor do Estatuto da Igualdade Racial. Sabe quantos anos eu demorei para aprovar o Estatuto? O tempo da Constituinte foi 32 anos, né? Que nós temos a Assembleia Nacional Constituinte. Mais ou menos isso, 30 anos. Porque logo terminou a Assembleia Nacional Constituinte, eu era constituinte, eu vou com essa comissão à África do Sul e a Winnie Mandela me entrega em mãos a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. Eu venho para o Brasil e suscito, com essa comissão, o debate sobre o Estatuto. Então, só por aí eu dou um exemplo. Hoje faz 10 anos que nós, esse mês agora, 10 anos que aprovamos o Estatuto. Então, foi no mínimo 22 anos para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Quer dizer, o debate continua com um tempo legislativo muito longo, né? E também essa obra que o Senado está relançando, a abolição no parlamento, ele nos mostra uma coisa interessante, a inocuidade de algumas leis que a própria libertação dos escravos aos 60 anos, a própria lei do ventre livre, elas não foram criadas leis para justificar um pecado, mas que elas, de certa forma, não resolviam o problema. A gente pode ver assim, professora, essas leis como um certo paliativo? Então, essas leis nunca foram consensuais, né? Elas foram aprovadas sempre com grande dificuldade. E se criou ainda nos anos 1830 a expressão para inglês ver, por causa da pressão inglesa para barrar o tráfico negreiro. E algumas dessas leis, de fato, não foram pensadas como leis de aplicação efetiva, e mesmo as que foram pensadas como de aplicação efetiva, como é o caso do tráfico negreiro, quando não tinha mais jeito, em 1850,
elas foram pensadas como de aplicação não imediata. Então, a lei de 1871, que nos livros escolares sempre aparece, libertaram os filhos de escravos. Não é verdade, porque eles só seriam libertados dali a 8 anos, mediante um acordo entre o Estado e os proprietários. Os proprietários tinham a possibilidade de continuar com essas crianças sob sua guarda até a maioridade. Então, de fato, muitos desses que eram chamados na época ventre livres só se tornaram livres em 1888. A mesma coisa aconteceu com a tal lei dos sexagenários. Na verdade, o projeto Dantas, que é o projeto de 1884, que foi uma grande discussão no parlamento, assim, um momento grandioso da história parlamentar, era um projeto que, na verdade, libertava escravos com menos de 60 anos, porque muitos proprietários tinham registrado seus escravos com idades fajutadas, justamente para burlar o acordo com a Inglaterra. Então, se efetivada, a lei teria libertado escravos que estavam registrados com mais de 60 anos, mas que tinham menos, então que eram escravos produtivos. Então, a lei foi muito contestada, né? O gabinete acabou caindo, e a lei aprovada depois não só aumentou a idade, como ela criou uma série de medidas regulatórias que faziam com que o processo fosse sendo adiado. Então, tem depois uma coisa que o José do Patrocínio, abolicionista negro, chamou de regulamento negro, porque era um regulamento que, na verdade, impedia a aplicação imediata enquanto não se tivesse um censo dos escravos com aquela faixa etária. Então, o que aconteceu com essas duas leis? Elas, na verdade, não entraram em vigência plena. E mesmo a lei de 1888, que foi produto de uma grande luta de 20 anos do movimento abolicionista, de uma luta parlamentar muito importante, ela foi aprovada não como os abolicionistas tinham proposto, como trazendo salário mínimo, pequena propriedade em torno das estradas de ferro para os ex-escravos, isto é, direitos, né, para os ex-escravos. Ela foi aprovada daquela maneira absolutamente simples e singela, que acabou a escravidão, sem dizer quem ia fiscalizar, o que ia acontecer com os ex-escravos, né? Então, a gente tem uma tradição no Brasil de produzir com grande dificuldade as leis, como o senador Paim acabou de contar sobre a igualdade racial, mas tem um movimento da sociedade que impede a aplicação. Tem uma grande resistência à mudança no Brasil. Essa é a verdade. E nesse quesito, a gente vê isso o tempo todo. Pois é, senador. Hoje, o que é que a gente pode ver, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial? Né? Quer dizer, a aplicabilidade desse estatuto, ela é plena, ela está, ela de certa forma contempla toda a comunidade, ou ele ainda precisa de ajustes, ou enfim, de aplicação mais efetiva? Vou falar rapidamente para você e para a doutora Ângela, que deu uma aula de história aí, né? Da verdadeira história que não é contada na sala de aula. Eu acho que quando o Brasil não enfrentar com transparência, com verdade, a formação do nosso povo, e permita que eu diga isso, por que a lei que manda contar na sala de aula a verdadeira história do povo negro e índio e branco, naturalmente, né, na formação do nosso povo não é aplicada? É uma lei. Olha, eu contei em poucos lugares, acabei contando, acho que hoje de manhã, numa emissora pela primeira vez. Quem primeiro apresentou esse projeto de lei, lá muito tempo atrás, fui eu. Aprovei na Câmara. Chegou no Senado, foi simplesmente arquivado, não votaram. E sabe o que disseram? Eu era deputado ainda, né? Sabe o que depois eu fui descobrir? Não, porque você é um negro. Não dá para deixar que um negro aprove uma lei como essa, que vai mexer em toda a estrutura da educação. Resultado, daí articulamos lá na Câmara, e uma deputada minha amiga, muito querida, eu vou dizer já o nome dela, Esther Gross, que tem o maior carinho, muito respeito, e o Benhur, disse, não, vamos reapresentar. Digo, tá, mas agora eu fico fora, então. Não, tudo bem. Reapresentamos, aprovamos, e o Senado aprovou.
Veja a dificuldade. Aprovou, só que não aplicou, virou lei. Né? O que acontece? Hoje, no número de municípios, são quase 6 mil municípios, né? Vinculando agora as eleições recentes, não tem 20% que aplica a lei. Se negam a contar aquilo que a doutora Ângela aqui contou, a verdadeira história do povo negro na formação do povo brasileiro. Foram 400 anos de escravidão, de covardia, de tortura, de massacre. Isso que ela contou aqui, que fizeram com essas leis de sexagenário e tantas outras, que sabiam que as pessoas não iam mais produzir, né? E, consequentemente, não interessavam mais morrer, então eles foram protelando até a pessoa morrer. É uma lei para inglês ver, é certo, né? E como eu vi em livros isso que vocês mais ou menos comentaram, que na vinda dos navios negreiros para o Brasil foi criada a Rota dos Tubarões, né? Foi um escritor recentemente que contou isso, acho que todo o Brasil, a Rota dos Tubarões. Por quê? Eram todos jogados lá no fundo do navio, acorrentados, recebiam, sei lá, pão e água e muito pouco, e os que iam morrendo, eles iam jogando já, e aí os tubarões foram acostumando já para comer a carne preta, então, que era jogado ali. E tem uma história também que conta, e é natural, eu acho que eu faria isso, muitos que podiam se jogavam no mar na esperança de encontrar uma ilha ou voltar para a sua pátria mãe, a África, né? Acabavam também morrendo. Então, as dificuldades são, de fato, enormes, enormes, enormes. Não tem como, também eu não citar, doutora, me permita, essa questão de Porto Alegre. É um crime, e esse Carrefour não é a primeira vez. Eu fiz um documento hoje, e estou encaminhando para o Senado já uma moção, mas não é só, eu estou cansado de fazer moção de repúdio, porque isso todos nós podemos fazer, qualquer um de nós que faz moção de repúdio, moção de repúdio, mas e daí? A moção fica lá e daí? Então eu estou também porque eu não posso, nesse período, convocar. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos. Eu estou fazendo um convite ao Carrefour, que venha a Comissão de Direitos Humanos numa reunião como essa que estamos fazendo aqui agora, né? Não interessa se é live, é uma gravação, é um debate, que a gente possa colocar publicamente. Esse é o 5º ou 6º caso, não quero aqui errar, que aconteceu no Carrefour. E o culpado é sempre, quem sabe, o mandalete que está ali, que é um segurança, que é um terceirizado, ou é uma orientação da empresa mesmo. E no momento em que eu fiz uma declaração recentemente, vou repetir aqui, eu vi que ventos da democracia, das políticas humanitárias, começam a avançar pelo continente americano, né? Estou falando do continente americano no seu todo, né? O número de negros e negras que se elegeram agora foi um avanço, a lei que diz que tem que ser espaços iguais em rádio, TV e o fundo eleitoral, não foi aplicado na íntegra, pode crer que não foi, né? Mas foi já um pequeno avanço. E me acontece uma situação como essa aqui, no meu estado, em Porto Alegre, no Carrefour, mais uma vez. Então, nós temos que, todos nós, trabalharmos muito, e um programa como esse ajuda muito, muito. Eu duvido que teve uma pessoa que viu esse vídeo que não ficou indignada. Seja branco, seja negro, seja índio, porque é uma covardia, algo assim. E pior que isso acontece em seguida, viu? Esse foi filmado. Alguns outros foram, mas centenas não foram, que acontece no nosso país. Por isso que a nossa luta pela liberdade, pela igualdade, direitos iguais, somente isso. Permitir que tenhamos na universidade, doutora, né? Mas negros e negras, né? Tenhamos em todos os postos da sociedade políticas que permitam oportunidades iguais. E por isso que eu iniciei falando com a educação. E a política de cotas é muito importante, viu? Permita que eu diga isso. Política de cotas, eu sabia, quando aprovamos lá atrás, era 10 anos, mas eu já entrei com o projeto para renovar para mais 10. Não é que a cota é o objetivo fim, é um objetivo meio. Eu quero ser o primeiro um dia a chegar aqui no teu programa, junto, quem sabe, com a doutora Ângela, e dizer: não precisamos mais de política de cota no país. Eu sonho com isso. Professora, a senhora escreveu uma biografia do Joaquim Nabuco, que eu reputo uma das melhores textos escritos sobre o Joaquim Nabuco, e eu li bastante sobre o velho Nabuco. E ele dizia uma coisa interessantíssima, que ele dizia que não bastava acabar com a escravidão,
mas era preciso, sobretudo, acabar com a obra da escravidão. A gente está falando exatamente disso aqui. A gente ainda vive, de certa forma, sob o guante, né, da obra da escravidão. É isso mesmo? A gente poderia analisar exatamente nesse sentido, de que a obra da escravidão persiste no imaginário, enfim, no nosso conceito histórico? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que mais do que no imaginário, o que é mais grave é que ela persiste nas nossas práticas, né? E em práticas que foram se tornando ao longo do tempo completamente naturais. Então, é natural que todas as empregadas domésticas sejam negras, é natural que a maior parte da população penitenciária seja negra, é natural que haja uma hierarquia racial no país. Então, essa é uma obra da escravidão, e acho que o próprio Nabucco também, quando fala no Minha Formação, uma frase que é muitas vezes mal interpretada, que ele fala de um lado suave da escravidão, que depois o Gilberto Freire também tratou, que é o fato de que como a escravidão foi tratada culturalmente, não que ela não tenha sido violenta, é uma instituição por natureza violenta, não há como não ser. Mas ela foi tratada culturalmente, olha as heranças positivas que ela deixou na nossa cultura, a música, a religião, né, na cultura de modo geral, como se esse legado positivo viesse sem o negativo. Então, tem uma grande dificuldade dos brasileiros, em geral, sobretudo dos brasileiros de estratos sociais mais altos, de reconhecer essa herança negativa. Porque todo mundo diz assim, eu tenho aqui na minha casa uma situação como essa, tenho uma empregada negra e etc., mas eu trato muito bem, né? Então tem assim essa ideia de um certo paternalismo que ficou incorporado no modo de vida. E isso é o mais difícil de transformar, porque é preciso transformar a cabeça das pessoas, elas precisam pensar de outro jeito, em termos de direitos e não de favores, né? Então, muita gente não se considera racista porque presta bons favores. E acho que a obra da escravidão vai estar entre nós enquanto a gente não conseguir conceber que todas as pessoas têm direitos iguais. Senador, e esta obra da escravidão, que ainda persiste em nossa sociedade, quer dizer, como combatê-la do ponto de vista legislativo, né? E do ponto de vista também das lutas sociais, né? Como é que está sendo esse trabalho para, pelo menos, minorar essa herança terrível? Primeiro, eu diria que, né, por estar na política há tanto tempo, eu vou para... Eu dou tanta entrevista que eu estou preocupado, às vezes, não repetir o que eu disse ali na entrevista anterior, aqui agora, ou que eu já pensei que disse aqui, mas não disse ali. Mas como eu estou na política há praticamente 40 anos, que eu estou desde a Constituinte, né? Foram 4 mandatos de deputado federal e 3 de senador. Somando aí vai dar 40, concluído esse mandato, né? Eu acho muito que o caminho é a política, né? Porque a política, quando eu lembro a política, eu lembro a democracia. E eu uso muito uma frase que é a seguinte: com a democracia tudo, sem a democracia é o nada, é a barbárie. E a quem interessa a barbárie? Então, como eu sou um amante da democracia, um apaixonado pela democracia, assim escrevi a minha caminhada no longo dessas... Eu sou da década de 50, né? Lá da década de 50, eu acho que o caminho é por aí. E por que eu digo por aí? Se a gente conseguisse fazer com que a participação da comunidade negra, negros e negras e índios, enfim, a gente combatesse todo tipo de preconceito, LGBTI, as mulheres, né, tão discriminadas, que elas ocupassem mais, homens e mulheres, os espaços do parlamento e a gente ia avançando na legislação. Porque não adianta você achar, ou alguém achar, que um senador negro no parlamento... Eu tenho um episódio que eu gosto de contar, eu só não quero ser repetitivo, viu? Me chame a atenção, essa aí tu já contou. Estatuto de Igualdade Racial, eu autor, né? Aí eu pedi um senador que fosse o relator, fui falar com ele, pedi, ele, não, aceito, pai, estou contigo, vou até o fim. E daí uma parte da sociedade, por que tu foi escolher logo um senador branco?
para ser o relator do Estatuto da Igualdade Racial. Digo, Chico, como é que eu ia fazer? Eu sou o autor, só tinha eu de negro lá. Eu conto uma descontraída, porque eu tive que dizer isso, porque só tinha eu de negro, e eu não posso ser autor e relator. Daí a pessoa diz, bom, agora eu entendi. E faço uma homenagem a ele aqui, Rodolfo Toguinho. Foi parceiro, não é porque ele morreu, não. Foi parceiro do início ao fim. Ele queria aprovar na íntegra como a sociedade civil tínhamos construído. E tivemos que tirar na última hora, olha, duas coisas importantes. A política de cotas ali no Estatuto e o Fundo de Promoção da Igualdade. Todo mundo sabe que ninguém faz política sem receita, né? Por isso que falamos tanto que é importante que o conjunto da sociedade, os mais vulneráveis, entendam a importância do orçamento da União. Tivemos que tirar. E ele sofreu daí, pai, o que a gente faz? Me lembro, vamos conversar até com o Antônio Carlos Magalhães. Dizer ele, olha, quer um conselho? Tirem e continuem brigando. Porque ali eu converso com todo mundo, viu? Ninguém pensa que nesses 40 anos ali é abobrinha. Que eu não fui falar com o Delfim, que eu não fui falar com o Jarbas Passarinho, lembra do Passarinho, né? Jarbas Passarinho, e me ajudou a defender o direito de greve, quero dar aqueles depoimentos. Eu conversava com todo mundo e continuo conversando. Daí fizemos esse caminho, e deu certo, viu? A política de cota ganhamos depois no Supremo, né? Mais uma vez escolheram o senador branco, o negro. Quem tinha que defender no Supremo? Mas por que sempre o Paim? Por que só vai o Paim? Aí alguém disse, sim, mas se tiver outro, me diga, então, outro negro. Não tinha, só tinha eu. Mas eu nem vou falar do outro senador branco que foi, e ganhamos de 10 a 0 no Supremo. Daí sim, votou e ganhamos no Congresso, então, também a política de cotas. Mas eu quero dizer que é importante a participação política. Ao contrário do que alguns pregam, o nosso povo, a nossa gente, tem que entender a importância da formulação política. Aí a doutora ajudou muito, mostrando como é que foi a luta lá atrás para aprovar o mínimo, né? E com todos os entraves que eles criaram. Se nós tivermos mais negros e negras, aí me refiro também às mulheres, me refiro também à comunidade LGBT, em todas as instâncias da política nós temos condição de avançar e fazer com que, mais hoje, mais amanhã, essa sociedade seja para todos efetivamente. Sabe que eu acho que o mercado está entendendo isso, viu? Olha, para mim dizer isso é difícil. Se vocês notaram, nós aqui, a TV Senado, é normal esse debate. Para nós não é novidade. Nós fizemos centenas, eu diria, né? Mas vocês perceberam que todas as grandes emissoras de rádio e de TV, principalmente TV, estão dando mais espaço para a juventude negra. E isso é muito bom, é positivo. Não é que tem que chamar os velhos, digamos, ressuscitar o Abdias, falo com uma homenagem a ele, né? Ressuscitar o Caol, ou meio que reativar o Paim, né? Não, é isso. Esse espaço que eles estão dando para a juventude negra tem sido muito interessante. E o debate que está se fazendo na sociedade. Eu acho que o Brasil há de caminhar. Eu sempre digo que quem ganhou as eleições aqui no Brasil não foi a esquerda. Agora, para quem perdeu, foi a política do ódio, a política do preconceito, a política da discriminação. O povo diz, não dá, isso aí não dá. Pode ser que meio que deu voto ali para um ou para outro, agora foram derrotados. É uma grande frente ampla que nós haveremos de criar, como está sendo criado em outros países, em cima das grandes causas humanitárias. Eu estou muito animado com as causas humanitárias. O que aconteceu com o Carrefour, vou lá e volto para o Carrefour, né? Não está engolindo para ninguém. Ninguém está engolindo o que aconteceu agora. Então, é essa visão de as políticas humanitárias voltarem, mas voltarem para todos, para branco, para negros, para índio, para as mulheres, para as crianças, para os idosos, é algo que apaixona a gente. Senador, muito obrigado. Olha, a gente continuaria debatendo isso aqui indefinidamente, porque o tema é sempre muito instigante, muito interessante, mas o nosso tempo está bem estourado já. Ângela, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu sou, aqui no Cidadania, que eu faço um programa chamado Leituras na TV Senado, e às vezes eu me confundo, mas que é um programa dedicado à literatura. Mas muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado de perto. Senador Paim, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. É sempre um prazer falar com o senhor. A sua emoção nos contagia. Muito obrigado pela sua participação. E se você quiser rever
Esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.